Olá, muito bem-vindos. Olha, hoje eu vou falar sobre os utensílios que a gente precisa utilizar para conseguir fazer em casa um gelato italiano igual de uma gelateria italiana, tá bom? Vamos ver quais são esses utensílios. Ó, detalhei muito, vai ser muito bacana. Eu vou me apresentar aqui antes de mais nada. Tem gente ainda que não me conhece. Eu sou Rafael Reale Ambrosin, eu moro aqui na Itália e eu ensino as pessoas a fazerem em casa, na cozinha de casa, fazerem um gelato italiano igual de uma gelateria, tá bom? Uma gelateria que faz gelato bom, que faz gelato com ingredientes naturais, um gelato artesanal, um gelato com estrutura, enfim, tudo isso, tudo que a gente tem direito, tudo que você já experimentou se veio aqui para Itália ou se tomou um gelato aí em alguma gelateria no Brasil. Beleza, vamos lá, vamos começar. Se você ainda não é inscrito ou inscrita do meu canal, poxa, aproveita que eu tô só batendo esse papo aqui, dá aí um se inscrever, ativar o sininho para receber todas as notificações de quando eu postar vídeo novo, certo? Que a gente já vai começar. Bom, essa aula eu vou fazer bem esse vídeo aqui, esse conteúdo, eu vou fazer bem igual eu fiz umas semanas atrás, que também me pediam muito uma explicação sobre os tipos de sorveteiras caseiras que a gente pode ter em casa, tal, para fazer gelato. E eu utilizei o computador, né? Eu tô com o meu computador aqui, já já vou abrir e mostrar alguns slides, porque assim fica uma coisa bem, eu acho que dinâmica, visualmente também. Então eu separei também alguns slides, eu acho que vai ficar bacana para esse tipo de assunto. Certo? Vamos lá, vamos começar. Deixa eu só ver se eu não estou esquecendo de falar nada antes. Dá, se eu lembrar a gente começa, a gente continua. Vamos lá, eu vou abrir meu computador e vamos para o que interessa, certo? Agora, o que eu queria dizer é o seguinte, ó. Quais são os processos? Estou colocando aí na tela os slides. Antes de mais nada, antes de eu começar a falar aqui, poxa, precisa de tal ingrediente, tal utensílio. A gente tem que entender primeiro quais são os processos que tem quando a gente está fazendo o gelato, né? Ele passa por diversas fases e aí em cada fase a gente precisa de determinados utensílios. Então eu quero mais ou menos mostrar esses processos e durante os processos quais são os utensílios que a gente vai usar, tá? Por isso que eu acho que está bem bacana e bem detalhado, assim. Você vai saber exatamente por que o outro, por que um é melhor que o outro. É isso que eu quero deixar meio claro aqui. Tomara que eu consiga, mas acho que eu vou conseguir sim. E depois qualquer coisa que ficar de dúvida, se você gostou, se tem alguma coisa ainda que não ficou bem claro, escreve para mim nos comentários que eu vou responder, gravar outro vídeo, seja o que for, eu vou tirar sua dúvida, tá? Um detalhe aqui que eu quero fazer, que eu quero dizer, né? Não fazer, mas dizer antes de mais nada, é que, poxa, eu vou pular algumas coisas, eu não vou falar porque são coisas óbvias, tá? Eu não vou falar que você precisa de congelador, porque precisa, que precisa de geladeira, porque precisa, que você precisa de colher, faca. Isso a gente precisa, são utensílios que a gente tem normalmente em casa, tá bom? Xícara, potinho para colocar os ingredientes. Isso é o trivial, então eu não vou fazer você perder seu tempo vendo isso, tá? A gente vai nos utensílios mais, assim, que realmente fazem diferença durante a produção. Beleza? Então, simbora, vai, ó. Vamos começar com o slide aqui, ó. Quais são os processos, né? O que a gente faz desde a escolha dos ingredientes até ter o gelato pronto? Então, primeiro, claro, é a preparação e a pesagem dos ingredientes. Então, poxa, a preparação, o que é? O que eu vou fazer? Um gelato de fruta? Eu vou ter que cortar as frutas ali, preparar as frutas. Se for um gelato que utiliza leite, eu vou ter que abrir a embalagem do leite, a caixinha, o saquinho, seja o que for. Enfim, essa é a preparação, em seguida a pesagem dos ingredientes, certo? Depois a gente vai misturar os ingredientes depois de pesagem, depois de pesado.
Logo em seguida, da mistura dos ingredientes, a gente passa para a pasteurização. É um processo de sanificação, tá? É importante. Depois da pasteurização, existe a maturação, onde a gente coloca a calda, né, a mistura dentro da geladeira. Depois passa por processo de mantecação, nada mais é do que o congelamento, onde ele vai deixar de ser uma calda líquida, vai se transformar em gelato. E por fim, armazenamento, que é o gelato ficou pronto. Ele não vai ser consumido na hora, você vai ter que armazenar no congelador, tá bom? A gente vai pegar cada parte dessa e vai ver quais são os utensílios que a gente usa em cada parte, certo? Vamos lá. Primeira parte aqui, a gente vai falar da preparação e pesagem dos ingredientes. Então, ó, preparação e pesagem, ok. Um dos pontos aqui, esse é um utensílio, né, que é o espremedor de frutas. Bem simples, é um espremedor que eu acredito que todo mundo tenha na cozinha. Eu fiz questão de colocá-lo pelo seguinte: por mais que seja um utensílio simples, comum da gente ter em cozinha, muita gente acha que tem que ser um espremedor de última geração, elétrico, de não sei o que lá, enfim. Não, eu coloquei até essa foto por isso mesmo, por ele ser simples, de plástico, não importa, pode ser esse daí, tá? Não precisa ser um super espremedor elétrico que custa uma fortuna. Ok, se você tiver, ele serve também. Mas se for plástico igual esse daí, que inclusive ó, o meu hoje, tá? De quando eu tô gravando aqui esse vídeo, é desse tipo aí, tá bom? É de plástico. Ele não é nem tão bonito igual esse, viu? Azulzinho e branco aí, mas é desse modelo e funciona muito bem, tá bom? Então, se a gente vai criar um gelato com frutas, poxa, laranja, um limão, mexerica, alguma fruta que a gente precisa espremer, claro, o espremedor é indispensável, tá? Até existe, né, a possibilidade da gente fazer com a mão, espremer quando é um limão pequenininho. A gente dá aquela girada, né? Dá aquela força em cima do limão girando assim na pia, no plano de trabalho ali, onde você estiver trabalhando modo de falar, né? Onde você estiver preparando o gelato. E, bom, se você faz renda extra também trabalhando. Mas a gente amassa ali para dar uma quebrada, né? Ele ficar mais mole e conseguir espremer na mão. Ok. Porém, o espremedor a gente vai conseguir usufruir o máximo possível e tirar o máximo possível de suco que tiver na fruta, tá bom? Então, espremedor, olha só, é simples e vai funcionar. Ok. Ah, eu até coloquei uma foto, eu tinha esquecido. Para fixar bem, tá bom? Que ó, um espremedor desse modelo já é o suficiente. Joia. Depois, um mixer ou um liquidificador. Tá vendo que tem a foto deles dois? Então, se a gente vai fazer da mesma forma um gelato que a gente vai utilizar frutas, a gente precisa moer essas frutas, né? Triturar, misturar, e aí a gente precisa de um desses dois equipamentos para fazer isso. Pode ser o mixer ou pode ser no liquidificador. Por que que eu prefiro? Vamos supor que você queira comprar um deles porque você não tem aí no momento. Eu diria, compra o mixer. Mais para frente a gente vai ver que o mixer serve também para outras partes da preparação do gelato, tá? Para outras fases. Então, se você está na dúvida aí, vamos supor que você não tenha nem o liquidificador, nem o mixer, e você fala, poxa, eu vou comprar um deles aí para eu ficar um pouco mais equipado, né? Ou equipado ou equipada. Eu diria, compra o mixer, tá? O mixer ele já vem aquele conjunto, vem o copinho junto, mas assim, não só por isso, não só por vir o conjunto, mas porque ele vai ser útil também em outra parte do processo de produção do gelato. Então, beleza, vai. Depois do mixer ou liquidificador, um processador. Olha, geralmente, eu acabei de falar do mixer, né? Que geralmente vem um kit
Geralmente, quando a gente compra esse mixer, o processador vem junto. Esse processador, assim como o espremedor ali de laranja, não é que precisa ser um processador, ultra moderno, que faz não sei o que lá, vira cambalhota, nada disso, tá? Bem simplesinho, importante é ter a lâmina e bater a fruta seca. Porque se você quiser fazer um gelato de fruta seca, você vai precisar dele. Se você fala, poxa vida, eu tenho todos os outros utensílios, eu não tenho processador e eu não vou fazer gelato de fruta seca, tô triste por isso. Não fica triste porque você pode comprar pasta de fruta seca pronta, ok? É só procurar ali, ó, pela internet, supermercado, uma pasta de fruta seca que seja 100% fruta seca, tá? Fruta seca que eu tô me referindo, nozes, pistache, avelã, amêndoas, poxa, as castanhas também, que aí no Brasil, putz, que delícia, castanha de caju, castanha do Pará. Você pode encontrar já feito a pasta, tá bom? 100%, hein? Sem nada de açúcar, é 100% a fruta seca. Então, se você não tem processador, beleza. Se você quer se equipar para fazer também a pasta de fruta seca, um processador como esse vai muito bem. Fácil de fazer pasta de fruta seca, tá? Dá uma esquentadinha ali no forno. Depois tem o passo a passo, eu não vou falar aqui, senão eu vou confundir com as coisas dos utensílios, mas é bem fácil de preparar. E depois, aqui também eu coloquei, ó. Aqui são nozes, né? Que por sinal fica muito gostoso, hein? Gelato de nozes. Gente, é uma delícia. Lá na casa dos meus pais, nossa, como tinha nozes, porque meus pais gostam, minha mãe adora nozes. Ó, muito legal. Fico olhando e fico viajando, lembrando dos meus pais. Beleza. Passamos para frente, olha lá. Agora é a parte da pesagem, né? Depois que a gente tem os ingredientes, prepara o que precisa ser preparado. E aí, isso sim eu vou falar, é indispensável. Uma balança a gente precisa, tá bom? Poxa, é claro, algumas receitas, por exemplo, eu tenho algumas receitas minhas que eu sei fazer de cabeça. Eu sei o quanto eu tenho que colocar de cada um. Então eu não vou precisar ver a receita, eu não vou precisar abrir o computador, procurar o livrinho de receita, essas coisas. Mas pesar é necessário. Não adianta nada a gente fazer balanceamento, a gente ter uma boa receita ali e sabe o quanto tem de açúcar, quanto tem de gordura. E aí você vai vai pesar a olho, põe mais ou menos ali, não usa a balança, detona a receita e nem sabe se está comendo o gelato do jeito que era para ser mesmo, por que ficou com pedra de gelo, enfim. A balança é indispensável, ok? Depois, a gente passa para a parte da mistura dos ingredientes. Mais ou menos eu falei, aqui tem um erro no slide, mas vai ficar assim mesmo, gente, dá para entender, ó. É um mixer ou um fouet, tá? Ali é um mixer, eu coloquei a foto do fouet um pouquinho em cima. Tudo bem, vai assim mesmo, gente. Não tem problema. Não tenho vergonha por isso. Mixer ou fouet? Ok, vamos lá. Tem o mesmo resultado? Pode até ter, mas vai depender de você. Pelo seguinte, o mixer, o que ele tem? A força dele e a velocidade. O fouet vai depender de você colocar energia ali, porque você vai precisar misturar bem os ingredientes, tá? Nesse caso, o mixer tem essa vantagem. Você não precisa colocar tanta força, ficar ali misturando os ingredientes. Por isso até que eu falei na parte das frutas que se você tiver que comprar ou o mixer ou o liquidificador, eu diria para você comprar um mixer. Porque aí você pode misturar as frutas, você pode misturar todos os ingredientes, aliás, não misturar as frutas, né? Triturar as frutas e também misturar os ingredientes, tá bom? Vamos lá. Bom, eu coloquei também um pote maior aí, esse pote é de vidro, né? Uma tigela, podia ser de plástico, o que for. Importante
para que caibam os ingredientes e possam ser misturados. Depois disso, é a parte da pasteurização. Bom, pasteurização nada mais é do que quando a gente faz o procedimento de aquecer a mistura e depois esfriar o mais rápido possível. Então, o conjunto de utensílios aí para a gente fazer esse processo é novamente, ó, mixer ou fouet, a mesma coisa, tá? O mixer ele vai fazer o trabalho para você e o fouet você que vai ter que se empenhar ali e colocar a energia no braço para misturar bem os ingredientes, tá? Tanto durante o aquecimento quanto durante o resfriamento da mistura. A panela para fazer tudo isso, o aquecimento e o resfriamento, e depois você vai precisar de água gelada, ou seja, pode ser uma bacia, pode ser como eu faço aqui em casa, eu pego a pia de casa, tampo, né, o ralinho ali, coloco água e um monte de gelo. O importante é que essa água esteja gelada, porque aí a hora que você atingir 83 graus ali mais ou menos da mistura, você tira rapidamente a panela do fogo e coloca nessa água gelada. Mas tem que estar bem gelada mesmo, tem que ter gelo junto, tá bom? Não é só água gelada não, tem que ter gelo ali dentro. Ok, coloca a panela ali dentro. Então pode ser uma bacia, pode ser a pia da cozinha, pode ser o que você preferir para fazer para resfriar o mais rápido possível, tá? Relembrando sempre agitando, hein? Mesmo quando estiver esfriando, precisa agitar isso daí. Por quê? Olha que eu até escrevi no slide, ó, pasteurização e emulsão. A emulsão, ela acontece durante a pasteurização, mas ela acontece ali para cima dos 65 graus, mais ou menos, é onde acontece e não adianta você dar uma giradinha de nada. Tem que realmente colocar energia e misturar bem, tá? Isso depois vai pesar ali no final no resultado do gelato, tá? Emulsão nada mais é, vai de uma forma bem simples, a gente fazer com que água e óleo se misturem, tá? Vamos falar assim de uma forma simples, com que eles se misturem e permaneçam por um longo tempo misturado. É por isso que serve essa parte que eu falo, que o mixer é muito mais fácil de você fazer isso. Ok? Beleza, não tem mixer, tem fouet em casa, não vou fazer gelato por causa disso? Não, faz. Porém, força aí, ó, energia e divirta-se fazendo gelato, mas fazendo um bom gelato. Ok, vamos passar para o próximo slide. Ah, gente, olha. Quase que eu fui pego na armadilha aqui. Aqui tá faltando um utensílio importantíssimo que eu não coloquei aqui. Vou dar um tempo. Se você sabe qual que usa nesse processo de pasteurização, precisa. Se você souber qual que é antes que eu fale, escreve para mim no comentário. Sem ele a gente pode pôr tudo a perder. A gente tem que saber a temperatura. Lembra que eu falei? 83 graus. Emulsão a partir dos 65 ali, mais ou menos, né? 60, 65. Ó, eu tô falando de temperatura. Como que a gente vai saber a temperatura sem um termômetro? É, gente, eu tava fazendo os slides aqui, mas eu acho que eu tava pensando em alguma outra coisa. Eu esqueci, não tá aqui, mas olha, termômetro é super importante. Aliás, é importante não, é insubstituível, nada pode substituir, igual balança. Tem que ter o controle. Se você não tiver um termômetro e você está aquecendo a mistura ali, se ferver, você vai mudar o sabor do gelato, tá bom? Além da cor também, já começa a modificar. Beleza, ok. Esqueci do utensílio principal, um deles, né? Mas, gente, não tá escrito aqui, mas olha, bom, eu acho que eu vou pôr, eu vou fazer essa edição e vou acrescentar
também ali um termômetro, porque isso não pode esquecer, beleza? Eu vou colocar então a foto ali, vamos para frente. Depois, ok, a gente esquentou, fez a pasteurização, esquentou, esfriou. Maturação, o que é a maturação? A gente esfria, né? Eu falei da água gelada, coloca a panela, continua mexendo. A hora que atingir ali uma temperatura ambiente, você tampa a panela e coloca na geladeira, tá? Coloca na geladeira, deixa ali por algumas horas. Olha, vou falar que até aí umas 4 horas, mais ou menos, tá tudo bem. Mais que isso, não vai fazer diferença nenhuma, mas você pode deixar. Se você, sei lá, tá preparando agora um gelato, tá meio tarde, sei lá, 6 horas da tarde, você fala, meu, não vou bater o gelato agora, vou bater amanhã na hora do almoço, não tem problema, pode deixar na geladeira lá até amanhã depois do almoço ou amanhã à noite, não tem problema. Mas não vai mudar nada, tá? Ele ficar mais do que ali 4, 5, 6 horas, vai ficar mais do que isso na geladeira não vai mudar nada, tá bom? Não vai, poxa, ter mais gosto, hidratar mais, não vai mudar nada, beleza? Então você pode fazer isso. Esse processo de maturação é deixar na geladeira. Ok, atingiu 4 graus, que é a temperatura da geladeira, né? Temperatura média. Você pode partir para a próxima fase, que é a mantecação. Mantecação é como a gente fala, né? Só para ter ideia, ó, vou falar, mantecação, surgiu esse termo, como não tinha, né? Para não chamar de congelamento, que na verdade é isso que vai acontecer. Congelamento é poxa, é colocar alguma coisa no congelador, vai congelar. O gelato não é bem isso, né? O gelato a gente vai colocar na máquina. E aí, não sabiam, isso aqui na Itália, não sabiam exatamente como chamar de congelamento, não queriam, porque dá a impressão de, poxa, eu vou congelar uma carne, eu coloco no congelador, fecho, viro as costas e vou cuidar da vida. Então, você deixa ali congelando. O gelato não é assim, tá? Ainda que a gente congele dessa maneira, para quem não tem sorveteira, não é que a gente coloca lá e esquece, a gente tem que ir lá e mexer de vez em quando. Aí, para não chamarem de congelador, falaram, vamos usar um termo que seja parecido com isso. E a manteiga tem esse termo, mantecação, que é passar do estado líquido para o estado sólido, né, da manteiga. E aí eles meio que ligaram uma coisa na outra, a mantecação, não sei como foi essa conversa exatamente, se eles estavam tomando gelato ali, vamos fazer uma mantecação, enfim. Chega de brincadeira e de história aqui, mas é verdade essa história, viu? Esse termo foi inventado assim. Mantecação é a parte do congelamento, a mistura deixando de ser líquida e se transformando naquela coisa maravilhosa que eu queria estar tomando agora aqui, mas não é hora. Então, mantecação, o que a gente precisa? Uma sorveteira, ok? Coloquei a fotinho aí, inclusive essa é a minha sorveteira atual, que eu tenho aqui em casa, que eu adoro, como eu adoro esse equipamento. Essa é uma foto, tá? Não é a foto da minha exatamente, é uma foto que vem na caixa, tal, enfim. Beleza, agora se você não tem a sorveteira, a outra opção é você ter um pote, pode ser o pote de plástico. Quer ver se eu tenho uma aguinha aqui. Pode ser um pote de plástico, pode ser um pote de vidro, não importa. O que importa é ter tampa. Uma tampa que dê pressão, uma tampa que você consiga... Não é, por exemplo, que nem a tampa da panela que a gente só coloca em cima, tá? Por causa de umidade, essas coisas. A gente precisa realmente vedar. E aí vai precisar desse pote, então, com tampa. Eu já vi, é meio difícil, mas tem alguns potes de vidro com tampa também. Funciona legal, eu achei, eu tenho aqui em casa. Então eu tenho de plástico e de vidro, tá? Aquele que está disponível no dia, eu utilizo. Uma pausa, vai, para eu pegar uma aguinha aqui, rapidinho, não atrapalha ninguém. Beleza, e depois do pote,
Depois do pote, a gente vai precisar ou a batedeira ou sempre ele, o fouet, que é opcional. A gente pode colocar também com o fouet, mas aqui o discurso é o mesmo. Quando eu falei do mixer, poxa, o que é melhor, um mixer ou um fouet? A mesma coisa. Nesse caso aqui, uma batedeira é melhor, tá? Porque você pega esse tipo de batedeira, enfia dentro do pote, gira ali pelo pote inteiro e tá tudo certo. O fouet você vai ter que fazer na mão, vai ter que colocar um pouco de energia nesse processo também, ok? Mas dá certo? Dá certo. Não tem problema. Só um detalhe, essa parte da batedeira, porque isso também muita gente me pergunta. Tem gente que fala, poxa, eu tenho a planetária. A dificuldade aqui de usar uma planetária é o seguinte, não dá pra gente tirar esse pote do congelador, aí tirar o gelato, colocar na planetária, bater, voltar pro pote, voltar pro congelador. Só esse tempo dessa transferência, esse trabalho vai acabar complicando, vai acabar te dando preguiça. E querendo ou não, o gelato no congelador, ele demora muito para congelar. Esse tempo a mais perdido vai fazer com que ele descongele mais rápido, tá? Então, o ideal aqui é esse tipo de batedeira que você consegue levar até ali dentro do pote, bater rapidinho, por volta ali de 30, 40 segundos mais ou menos, girar o pote inteiro, ok. Cobre de novo, tampa, volta para o congelador, ok? Nesse caso aqui, o mixer não funciona. O mixer vai derreter todo o gelato, tá? Porque ele é muito rápido, ele tritura, ele vai derreter. Então, essa parte do congelamento ali, ou tem que ser a batedeira ou o fouet. O mixer aqui ele vai atrapalhar, certo? Ok, eu e minha água aqui. Eu e minha água. E depois, o gelato está pronto. Você fez bastante gelato, não vai consumir tudo de uma vez, vai precisar guardar no congelador. Aí o que você precisa? De novo, potes para colocar no congelador. E aqui nesse caso, o que eu coloquei? Ó, tá vendo? Eu coloquei até 3 potes menores. Por quê? Se você fizer 1 kg de gelato, se você fizer 2 kg de gelato, enfim, o ideal é que quando ele tiver já quase na estrutura, né, quase congelado, quase pronto mesmo, o ideal é você tirar desse pote grande, o primeiro pote, ó, vou voltar o slide para ficar claro, você tirar desse primeiro pote grande e colocar em potes menores, porque assim você tem porções menores. Quando você quiser tomar no dia seguinte, ou sei lá, 2 dias depois, você vai simplesmente pegar um pote menor, descongelar e tomar. Ok? Não tem perigo de você tirar 1 kg de gelato, você não vai tomar 1 kg de gelato. A não ser que você esteja em família aí, né? 1 kg, vamos por aí umas 5, 6 pessoas e acaba com 1 kg de gelato. Agora, você vai tirar do congelador, ele vai começar a derreter, se tiver, o seu congelador não tiver de acordo com a receita, né? A questão da temperatura ali, que a gente chama de PAC, a tendência é que o gelato esteja muito congelado, ele vai começar a derreter em volta, no meio continua muito duro, ou seja, divida em potes menores, que assim fica fácil de você descongelar só aquela porção que você vai consumir, ok? De novo, aqui pode ser plástico, pode ser vidro, só precisa ter pressão na tampa e também o plástico filme cobrindo o gelato, ok? Esse plástico a gente coloca, eu sempre chamo esse procedimento de condensamento manual, que é a hora que a gente está tirando o pote maior, né? Bate com a batedeira, cobre de novo, volta para o congelador. E o armazenamento é a mesma coisa. Depois que você colocou o gelato ali dentro, antes de tampar, coloca o plástico filme tocando o gelato, aí você tampa, veda bem e congelador. Certo? Bom, eu espero que
tenha ficado claro. E eu acho que esse vídeo aqui é muito mais para as pessoas que ainda não fazem gelato em casa, né? Que sonham em fazer, que querem aprender a fazer um gelato italiano. Mas muitas vezes acho que as pessoas também costumam falar, sabe, que não, tem que ter isso, como que não vai fazer sem uma máquina, sem não sei o que lá. E aí acabam criando um bicho de sete cabeças na nossa cabeça e isso vai deixando a gente com medo e desiste de fazer aquilo que a gente quer. Mas então, poxa, eu mostrei tintim por tintim aqui, todos os utensílios, não tem nenhum utensílio nenhum utensílio assim incomum, vamos falar assim. A maioria deles a gente já tem em casa, tá? Ah, um detalhe, hein? Todos que eu falei aqui, eu uso aqui em casa. Não é que eu tenha alguma coisa muito superior a isso. Aliás, são exatamente esses que eu tenho, tá? Pode mudar um pouquinho o modelo, a marca, mas meus gelatos, todos os gelatos que você vê no meu Instagram, nas minhas redes sociais aí que eu tiro vídeo, foto, enfim, são todos feitos com esses equipamentos, tá? É em casa, gente, é em casa. É isso que eu prometo e é isso que eu compro, é ensinar a fazer em casa gelato com a qualidade de gelateria. E dá certo, viu? Dá certo. Muita gente já conseguiu. Eu espero que você também consiga, que você tenha aí a perseverança de começar a fazer, porque vai conseguir, ok? Se precisar de alguma coisa, tiver alguma dúvida, de novo, eu falo, escreva aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de poder responder ou, se for necessário, gravar um outro vídeo respondendo essas dúvidas, certo? Vamos finalizar por aqui. Espero realmente que eu tenha dado uma boa clareada nisso e te convido a fazer um gelato italiano, ó, maravilhoso, para você comer aí com o amor da sua vida, com a sua família, com os amigos, com as pessoas que você ama. Falar nisso, compartilha com as pessoas que você ama, compartilha esse vídeo. Eu sei, viu, gente? Eu sei que tem muita gente que quer aprender a fazer gelato em casa, mas nem tem ideia que pode ser feito. Porque eu sei disso porque eu tenho muitos alunos que me falam isso. Eu nunca imaginei que fosse possível, que eu fosse capaz, que fosse não sei o que lá. Eu sei que acontece isso, tá? Mas é possível sim e eu tô aqui para te ensinar. Fechando por aqui, vai. Se você ainda não curtiu esse vídeo com tanto detalhe, tanta explicação, é hora de você curtir, me dar uma força aí, me ajudar a crescer esse canal, esse conteúdo chegar a mais pessoas. Então vai lá, curtir, comentar, se inscreva, se você ainda não se inscreveu, compartilha com as pessoas que você ama, as pessoas que você conhece que queiram fazer gelato em casa. E eu volto em breve com um novo vídeo, tirando mais dúvidas para você fazer gelato italiano em casa. Falou? A gente se vê no próximo vídeo e a gente se vê no próximo gelato. Tchau!